Paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Para mim sempre é um grande privilégio poder pregar a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 9, a partir do versículo 14. São Marcos, capítulo 9, versículo de número 14, até o versículo de número 27. Se você puder permanecer com a Bíblia aberta, será interessante. Posso ler? Amém? Vamos lá. E ele, aproximando dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele, os saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo, o espírito imediatamente convulsionou, e ele caiu no chão, e revolveu-se, espumando. E perguntando ao pai dele, quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse: desde uma criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E o espírito gritou, e agitando-o com violência, saiu dele, e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Assentai-vos. É um texto muito conhecido, meus irmãos, e muito simples. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens aqui pregadas neste texto. Eu já pude, sábado passado, pregar uma parte deste texto pela manhã, e se a gente contextualizar, o que eu acabei de ler tem conexão direta com a transfiguração de Jesus, que foi ou aconteceu para dar aos 3 discípulos
Pedro, Tiago e João a certeza de quem de fato era Jesus. No Monte da Transfiguração, eles descobriram, ficaram cientes de que Jesus era mais do que um mestre, era Deus por excelência. Olhando este texto, eu volto à minha mente lá no princípio, no tempo de Adão. No tempo de Adão, e muitos teólogos chamam antes da queda como o período da inocência, período este que o pecado não houvera entrado na terra. E algumas palavras que nós costumamos dizer hoje, no nosso dia a dia, é frequente, muitas delas não tiveram evidência ou não existiam. Se pudesse fazer um dicionário naquela época, no tempo da inocência, irmão Marlon, com certeza algumas palavras não estariam num dicionário. Por exemplo, a palavra medo, porque o homem estava no estado de inocência, o pecado ainda não houvera entrado no mundo. Então a palavra medo, se houvesse um dicionário, ela não entraria. Incredulidade, outra palavra, problema. E por demais, em destaque aqui, a palavra impossível. Certamente esta palavra, se houvesse a possibilidade de escrever um dicionário, ou se eles escrevessem isso, certamente essas palavras, e principalmente a palavra impossível, ela não estaria no dicionário. Esta palavra, ou os nossos problemas, ou os problemas da humanidade, surgiu depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo. Sim, aí veio os problemas, as dificuldades, as adversidades, a enfermidade e a impossibilidade. É claro que a impossibilidade, ela só tem evidência na nossa vida quando estamos longe de Jesus. Porque se nós estivermos perto dele, certamente o impossível se transforma em possível. Eu estou diante de um texto que narra a história de um homem que estava com um problema impossível aos homens. Mas eu vim aqui esta noite te dizer que o teu problema só é grande, só é impossível enquanto ele estiver na sua mão. Porque a partir do momento que você pegar o seu problema, a sua dificuldade, e transferir para as mãos de Jesus, certamente ele não será um grande problema, ele não será impossível. E posso afirmar que o seu problema não é grande. Grande é a bênção que Deus vai te entregar aqui esta noite. A tua enfermidade, ela não é grande. Grande é a cura que Jesus pode efetuar aqui hoje. O teu problema não é grande. Grande é a solução que Jesus está trazendo para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Jesus está descendo do monte. E o que eu vejo aqui? A Bíblia diz que enquanto Jesus estava ausente, Jesus resolveu ir para o Monte da Transfiguração, especificamente o Monte Tabor, e levou consigo 3 discípulos. A razão por que ele levou Pedro, João e Tiago? Não sei. O porquê que ele levou? Não sei. Por que ele levou os 3? Problema dele. Ele é soberano. Ele dá privilégio a quem quer. Ninguém pode discutir com ele.
ninguém pode arguir com ele o que ele tem a fazer. Ele faz o que quer, com quem quer e na hora que quer. Ele resolve levar os 3 discípulos para o monte, e 9 ficou no pé do monte. E aqui eu vejo uma situação daqueles que ficaram embaixo e daqueles que ficaram em cima. Quem ficou embaixo ficou com problema. O que é que eu vejo aqui? A Bíblia diz que na ausência de Jesus tinha uma grande multidão, tinha um grande problema para se resolver. Qual era o problema? O problema de um rapaz que estava severamente endemoniado. E não venham tentar tirar a clareza do texto, a doutrina do texto. Não venha me dizer, e dentro de uma hermenêutica desequilibrada, tentando tirar a evidência, a natureza e a existência dos demônios, que não cola, porque o texto bíblico é muito claro. Qual era o problema? O problema de um moço endemoniado. E os discípulos, 9 discípulos estavam ali. Aquele pai trouxe o seu filho oprimido, possesso por um demônio. À medida que os 9 discípulos, na ausência de Jesus, tentaram expulsar, a autoridade que eles tinham, eles usaram, mas foram impedidos. Eles não puderam. Significa dizer, meus irmãos, que se Jesus estiver ausente na nossa vida, nada se resolve. Mas se Jesus estiver presente, não há problema que Ele não resolva, não há enfermidade que Ele não cure, porque tudo perante Jesus não é nada. O impossível se torna possível, porque Ele pode todas as coisas. Os discípulos não puderam, estavam falidos. Trouxeram o rapaz e foram impedidos de efetuar o milagre, a cura, o livramento. Obstante a isto, tem um outro cenário, que é o cenário onde está Jesus, no Monte da Transfiguração. Estava ali com Pedro, Tiago e João. É bem verdade que não eram os melhores, mas Jesus quis levar os 3. E aí? Quem é que vai discutir isso? Se Jesus quiser dar a bênção para o Lázaro, eu não posso discutir. Se Ele quiser dar maior privilégio a ele do que a mim, eu não posso reivindicar, questionar, porque Deus é soberano. E na cena que eu estou vendo agora, Jesus sobe para o monte para orar. E a Bíblia diz que mediante o momento em que ele estava orando, a Bíblia diz que o rosto dele foi se transformando em glória. E isto é extremamente especial, porque o rosto de Jesus é singular. O rosto de Jesus é diferente de todos os rostos do mundo. O rosto dele é especial. E quando a gente consegue olhar para ele, consegue receber o que ninguém consegue receber. Ele é diferenciado, ele é singular. À medida que Jesus orava, o céu se revelou para ele. Parece que eu estou vendo Pedro, João e Tiago olhando aquela cena da transfiguração, quando Jesus, naquele momento, ele é visto terrenamente, fisicamente, com todas as suas limitações, mas à medida em que ele vai orando, o seu corpo vai se transfigurando, ou seja, ele vai tornando ser aquele desde a eternidade. Deus, o seu rosto começa a brilhar, e diz a Bíblia que o rosto dele brilhava mais do que o sol.
as vestes de Jesus ficaram brancas. E o texto diz, depois você pode ler, tão brancas, tão resplandecentes, que nenhum lavandeiro da terra poderia lavar e ficar tão branca como as vestes que ele estava lá no monte, porque era um brilho celestial. Meus irmãos, a gente tem a oportunidade de ficar ou lá embaixo e viver entre os problemas, as dificuldades, as enfermidades, a confusão, ou vivermos num patamar mais elevado, ou vivermos perto de Jesus ou longe de Jesus. Significa dizer que se a gente estiver perto de Jesus, irmã Leomi, o nosso problema, ele não é nada, ele não vai ser nada, porque enquanto eu estiver perto dele, o meu problema é pequeno. E vale lembrar que na vida a gente tem, olhando assim, na nossa vida pessoal, social, no nosso cotidiano, nós temos a palavra problema, ela pode se dividir em 3 grupos: os problemas fáceis, os problemas difíceis e os problemas impossíveis. Não é isso? Problema fácil, problema difícil e o problema impossível. O fácil a gente resolve, o difícil a gente chama alguém para ajudar a gente a resolver, mas o impossível não tem como. Mas quando a gente pega o nosso problema e entrega na mão de Jesus, o fácil, o difícil, o impossível se torna possível, se torna fácil. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Você que tem um problema grande, apresenta para Jesus essa noite. Este problema difícil que você tem, ele vai se tornar fácil. Este problema impossível, coloque este problema na mão de Jesus e ele só se tornará possível, porque para Deus não há problema impossível. Sim. Mas aí Jesus desce do monte. Quando ele desce do monte, ele se depara com uma cena. Os escribas, e é bom que a gente englobe isso aqui no texto, porque não há razão nenhuma de eu pregar e a gente não considerar o que está no escopo do texto. Sim, a gente tem que olhar numa visão mais criteriosa, mais específica. E aí, eu vejo alguns pontos aqui, algumas coisas, algumas pessoas importantes. Primeiro, eu vejo uma grande multidão. Segundo, eu vejo os escribas. Terceiro, eu vejo os 9 discípulos. Quarto, eu vejo o pai do menino. Quinto, eu vejo o menino endemoniado. Quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que a multidão e os escribas estavam indagando os 9 discípulos. Irmãos, quando nós estamos longe de Jesus, a coisa fica difícil, porque o pai do menino trouxe aquele problema grande, que era quase impossível, e a gente vai tentar desvendar isso aqui, e traz até os pés dos discípulos. Os discípulos não conseguem resolver o problema do homem, e agora começa a discussão. Eu não sei o que eles estavam discutindo, mas com certeza saiu um assunto, vocês não puderam, por quê? E na verdade, irmãos, olha só, o pastor não tem a capacidade de resolver coisas impossíveis, o ministério não tem condições de resolver coisas impossíveis, a igreja, por mais poderosa que ela seja, ela não tem condição de resolver coisas impossíveis, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Quando Jesus desce do monte e vê
os escribas discutindo com os discípulos, ele logo compra a briga, e compra mesmo. Jesus, eu me lembro quando eu era moleque, a gente brincava muito negócio de bola, né? Baleba, peão, e de vez em quando a gente perdia para os maiores, né? Aqueles grandão vinha, dava um cascudo na gente, verdade, dava cascudo mesmo e fazia assim. E aí a primeira coisa que eu falava assim: olha só, eu vou falar com o meu irmão, porque é o meu irmão maior. O diabo está te afrontando, o problema chegou, chama o seu irmão. Quem é o seu irmão? Se chama Jesus. Ele está aqui hoje. E este problema que está te afrontando, essa enfermidade que está te afligindo, chama Jesus para dentro do problema, e o problema será resolvido para a glória dele. Aquele homem tinha vários problemas, e dentro do escopo aqui da situação, Jesus chega e vê uma discussão. Agora, caso interessante, JV, é que quando Jesus está descendo do monte, lá está a multidão, e quando Jesus desce, pastor Fábio, quando a multidão percebe que ele desceu do monte, toda a multidão larga os 9 discípulos e se centraliza nele. Sabe por quê? Corre para ele. Sabe por quê? Porque Jesus é o eixo central. Jesus é a pessoa mais importante da história. Não caia no erro de excluir Jesus da sua vida, porque ele é a pessoa mais importante. Ele é a pedra da esquina. Ninguém é mais importante, mais especial, mais majestoso do que a pessoa de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele chama a atenção para si, porque ele é Senhor, porque ele é poderoso, porque ele é majestoso, porque ele é gracioso, porque ele é amoroso. Ele chama a atenção. E aí Jesus indaga com os escribas. Agora aquele homem, ele está com um grande problema, e o problema daquele homem está estendido em várias situações. Primeiro, na multidão. Quando Jesus desce do monte, a Bíblia faz questão de dizer: e uma grande multidão. Por que que aquele homem não recebeu a vitória? Por causa da multidão. E não é, pastor Ricardo, que às vezes a multidão nos atrapalha? A multidão nos impede de receber a bênção de Deus. Muita gente vai dizer para você que o teu problema não tem jeito. E eu quero dizer esta noite: não dê ouvido à voz da multidão, porque a multidão de vozes pode impedir a sua vitória. O que seria de Bartimeu quando Jesus passava em Jericó, e ele clamava, e a multidão dizia: fica quieto, fecha a boca. A multidão vai dizer para você que não tem mais jeito. A multidão vai dizer para você que não tem mais solução o teu problema. Mas esta noite eu quero que você aguça a sua audição espiritual. Não dê ouvido à multidão. Ouça a voz do Espírito dizendo: o teu problema é grande, mas eu posso resolver. A tua enfermidade é grande, mas eu posso curar. A tua dificuldade é muito grande, mas eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Deus é Deus sobre todas as coisas. Qual era o outro problema que aquele homem enfrentou? Os escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam a lei, aqueles que interpretavam a lei. Eles sabiam tudo do culto religioso. Os escribas eram inteligentes, eram aqueles que tinham acesso às leis de Deus, ao culto, ao ritual, mas eram vazias, não tinha poder, não tinha autoridade. Eram mestres, mas não tinha autoridade de Deus. Não se cerque de mestres com vidas vazias.
Viva na presença de Deus. Não se engane. Muitos mestres vão dizer para você que o teu problema é impossível, mas não dê ouvido à multidão, não dê ouvido a esses falsos mestres. Creia no poder de Deus, creia naquilo que Deus pode fazer, que está além da sua capacidade natural. Aquele homem tinha um grande problema, e a Bíblia diz que ao correr a multidão para Jesus, Jesus indaga aos escribas, compra a briga dos discípulos, e de repente um homem chega para Jesus e disse: mestre. E um da multidão disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Para o homem existe um limite, para o homem existe o impossível, mas para Deus não há limite. Ele entra aonde ninguém entra, ele faz aquilo que o médico não pode fazer, ele resolve aquilo que o advogado não pode resolver. Por quê? Porque ele tem a chave da vitória. Percebam aqui que o rapaz estava endemoniado. Quando Jesus ouve daquele moço, e aquele homem estava com um problema muito sério, e vejamos o significado disso, desta palavra. Porque quando ele está falando com Jesus, Lázaro disse assim: olha, se tu podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia, tenha compaixão, faça alguma coisa. Ora, que ignorância, que palavra maldita, que falta de respeito, que falta de sensibilidade. Aquele homem estava diante do Rei da Glória, aquele homem estava diante de Deus, aquele homem estava diante de Jesus. E quando eu digo que diante de Jesus, eu estou dizendo diante de um ser que tem a eternidade, que tem a onipotência, a onisciência e a onipresença. Ele estava diante de Deus, e Deus não conhece impossibilidade. Mas o problema daquele homem era tão grande, que quando ele olha para Jesus, ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, olha que afronta. Nunca coloque Jesus no mesmo patamar que os homens. Por maior que seja o seu problema, por mais difícil que ele seja, se o médico te disse que não tem mais jeito, se o advogado disse que não tem mais solução, escute uma coisa: para Deus todas as coisas são possíveis. Ora, se Jesus não pode, eu não posso, você não pode, a igreja não pode, mas Jesus pode todas as coisas. Eu me lembro de Abraão, estava com 75 anos, aí Deus falou: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, você vai ser pai de uma multidão. O homem estava com 75 anos, a mulher dele era estéril, pelo aspecto físico, não tinha jeito. Passaram 25 anos, quando Abraão está com 99 anos mais ou menos, passaram 24 anos mais ou menos, quando ele está com 99, Deus vai lá na tenda de Abraão, lá dentro da tenda, aí vai lá conversar com ele. Fala assim: olha, Abraão, lembra daquela promessa que eu te fiz há 75 anos? Pois é, ela está de pé. E aí, quando ele fez, ele estava com 75. Quando Deus vai lá na tenda, ele está com 99. Tinha passado quase 25 anos. Ele já estava velho.
Agora com 99 anos, no aspecto físico ele jamais poderia gerar um filho, mas Abraão não podia, não tinha capacidade, mas para Deus não há impossível. Enquanto Deus estava conversando com Abraão, Deus falou: olha, Abraão, tu vai ser pai de um menino, vai ser pai de uma nação, a sua mulher Sara vai gerar um filho, Abraão. Aí Sara está do outro lado da tenda, com o ouvido lá na tenda, ouvindo a conversa. E quando o anjo fala assim: Sara vai abraçar um filho, ela começa a rir. Ela começa a rir de ironia, de deboche talvez, porque ela estava com 75 anos de idade, não tinha jeito. Abraão com quase 100. E aí? Quando o anjo sai para fora, ela encontra Sara lá encostadinha na tenda, e ele disse assim: por que tu riu? Aí Sara falou: não ri não. Eu falei: se você riu, olha, escute uma coisa, daqui 1 ano eu vou voltar e tu vai abraçar um filho. Sabe o que aconteceu? Depois de 1 ano, Sara estava com seu filho Isaque nos braços. Sabe, por ironia, irmão Marlon, ela riu daquilo que o anjo disse para Abraão. Depois de 1 ano, o menino nasce, ela coloca o nome dele de Isaque, que significa riso. Quando o anjo prometeu, ela riu de ironia, de zombaria, mas depois de 1 ano, ela riu de alegria. Tem muita gente que está rindo de ironia, porque Deus te prometeu que vai resolver, eles não acreditaram, mas daqui um tempo você vai sorrir de alegria. Levante a sua mão para o céu em nome de Jesus. Eu quero profetizar: muitos estão rindo da sua situação hoje, muitos estão olhando para você dizendo: não há possibilidade, mas Deus está dizendo: eu vou te dar vitória. Vitória, levante a sua mão e receba a vitória de Deus esta noite. Aquele menino estava endemoniado, e não venha me dizer que era um problema de epilepsia, porque existe problema de nervo, isso eu já vi. Inclusive onde eu trabalho tem um lá, que de vez em quando eu tenho que falar com ele: ó, você vigia, você tem que, não pode ficar no alto, porque ele cai, roda. Mas aqui não, aqui era um demônio. E vou te dizer mais, porque eu não estou tirando de nada de trás da orelha, porque eu sou bem adulto para dizer o que está aqui. E uma mensagem cristocêntrica, com hermenêutica equilibrada, baseada numa ortodoxia bíblica, ela tem fundamento. O demônio que tinha aqui era mudo, surdo, e transferiu para o menino. E qual era a situação? Quando o demônio pegava aquele menino, jogava ele no fogo, jogava ele na água, de forma inesperada, ele tinha uma ação destrutiva, ele caía no chão. O espírito maligno violentava aquele rapaz, oprimia, e ninguém podia resolver. Veja, se você olhar em outras situações, quando Jesus encontra com alguém endemoniado, do gadareno, por exemplo, quando Jesus chega em Gadá, não é? Oh, por que tu vieste nos atormentar antes da hora? E aí a maldição de Deus no mundo angelical, ela se aplica em vários graus. E nunca confunda demônios com o diabo, que é totalmente diferente. Aqui é uma classe de anjos decaídos, que foram julgados por Deus, receberam a sentença de Deus. E existe uma classe que são muda mesmo. Quando ele apodera do corpo da pessoa, toda a influência dele passa para o moço. A Bíblia não diz em momento algum que Jesus falou com o menino, falou com o demônio. Espírito mudo. Aquele menino não falava por causa do espírito maligno, mas quando Jesus entra na história, a história muda.
Eu quero te dizer esta noite, por maior que seja o seu problema, quando Jesus chega, o problema sai, é destruído pelo poder da palavra do Senhor. Quando Jesus ouve o relato, ele disse assim: ó geração incrédula. Por que Jesus disse isso? Irmãos, o homem só pode receber alguma coisa de Deus mediante a fé. A incredulidade, a dúvida, é oriunda do diabo. A dúvida não pertence a Deus. Quando Deus nos faz uma promessa, o diabo luta para que a gente não acredite nas promessas de Deus. A dúvida não vem de Deus. Porque quando você duvida da capacidade de Deus de fazer alguma coisa. E nós precisamos acreditar que aquilo que é impossível pode se tornar possível. Sairmos do campo natural e vivermos no mundo sobrenatural, o mundo experimentado, o mundo espiritual, vivenciado na presença de Deus. Aquele problema era um problema muito sério. Jesus disse assim: quanto tempo sucede isso? Olha, desde criança. E aí a gente entende, podemos imaginar que acontecia desde os 3, 4, 5 anos. Mas pela descrição do texto, esse rapaz já era bem 20, 25 anos. Quanto tempo este pai sofrendo? Que situação que os discípulos não puderam resolver, situação que a multidão não pôde resolver, situação que os escribas não puderam resolver. Mas quando Jesus chega na história, todo o problema se torna possível. Quando ele olha para Jesus e diz assim: olha, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. E aí Jesus: olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Irmãos, a essência do Evangelho é a fé, é acreditar no impossível. Talvez eu esteja pregando aqui esta noite para alguém que esteja numa encruzilhada, que esteja com uma palavra do médico dizendo: olha, para você não tem mais jeito, para você não tem saída, para você não tem solução. Olha, irmãos, isso é muito difícil de receber, porque a vida humana, por mais problemas que a gente tenha, a gente não quer morrer. E eu me lembro que eu estava na sala com Rose há muitos anos, há 8 anos atrás, e a Rose perguntou só para a médica assim: doutora, a gente já fez todas as quimioterapias, eu quero que a senhora seja sincera comigo. Pois bem, qual é o meu problema? O que vai acontecer? Tem jeito? A médica disse: não tem. Olha, irmãos, é difícil receber isso, mas talvez eu esteja pregando para alguém aqui esta noite, que o seu problema parece insolúvel, você olha e não vê solução, mas eu quero te dizer esta noite que Jesus está aqui esta noite e pode te dar vitória. Estende a sua mão assim para o céu. Deus, em nome de Jesus, eu estou pregando a Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa para atingir toda a mente, todo o coração, e em nome de Jesus, eu quero decretar a vitória sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, eu te repreendo esta noite. Problema, eu te repreendo esta noite, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra agora. Eu não posso mais, a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, receba a vitória. Jesus disse assim: se tu podes crer, não precisa fazer muita coisa,
é só crer, visualizar com a fé. Eu não posso, você não pode, ninguém pode, mas quando tudo aqui falha, quando tudo aqui se limita, quando tudo aqui se esgota, Deus sempre tem uma resposta no céu para nos dar vitória. Ele disse assim: olha, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. Mas aí depois diz assim: me ajude na minha incredulidade. De fato, às vezes o problema é tão grande que tem hora que a gente acredita mesmo, mas quando a gente olha, não tem jeito. Quando a gente está orando, ou ouve um louvor, Deus vai dar vitória, meu, vai acontecer, e daqui a pouco, não tem jeito. Sempre a gente vai viver entre a fraqueza e a fortaleza, entre o medo e a coragem. Faz parte da vida humana. E Moisés viveu isso. Quando ele estava diante do mar, o que eu vou fazer? Ele disse: Moisés, não temas. Está vendo este mar? Estende o teu cajado. Não, isso é pela fé. Quando ele estendeu o cajado, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que Deus soprou um vento oriental, pastor Ricardo, com as suas narinas. E quando ele soprou, o mar se abriu e fez um muro de um lado e fez um muro de outro. E o povo de Israel passou a mar a seco. Deus vai abrir o mar. Muitos não acreditam, talvez você até nem acredite, mas Deus vai fazer o impossível acontecer, se você acreditar. Deus falou com Noé: Noé, faz a arca. Faz a arca, Noé. E ele não questionou. E poderia até questionar, porque não chovia sobre a terra, não havia uma gota de chuva. Deus disse: Moisés, Noé, faz a arca. Quando a arca estava pronta, Deus disse assim: agora, Noé, entra para dentro da arca. Quando Noé entrou para dentro da arca, o que Deus fez? Fechou a porta para o lado de fora. E está lá agora Noé para o lado de fora, para o lado de dentro. E durante 7 dias ele esperou a chuva descer. Passou o primeiro dia, nada de chuva. Passou o segundo, nada de chuva. Terceiro, 4, 5, 6. No 7º dia, Deus mandou a chuva. Creia, obedeça, acredite, mesmo que ninguém acredite na sua vitória, creia que Deus pode fazer o impossível. Jesus pega aquele rapaz, fala com aquele demônio e dá 2 ordens. Primeiro, sai dele. Segundo, não volte mais. Irmão, e Jesus tem autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tem autoridade sobre o seu problema. Jesus tem autoridade sobre a tua enfermidade. Jesus tem autoridade, não é apenas na terra, a autoridade dele é no céu, na terra, no mar. Ele manda no céu, na terra, ele manda em tudo. Ele manda na igreja, ele manda nos anjos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Demônio, vai embora. E outra coisa, não volta mais não, hein? Vai embora e não volta mais. Quando Jesus disse aquilo, o que aconteceu? O demônio agitou o rapaz, sacudiu tanto o rapaz, mas sacudiu tanto, houve um momento de violência, porque o diabo é violento. Irmãos, o diabo é violento. Ele olha para um ancião, ele tem vontade de matar. Ele tem sangue nos olhos, ele tem gosto de sangue na boca. Por isso ele é chamado de dragão, porque o dragão destrói. E ele aqui, ele joga ele no fogo, joga na água para o destruir. Na verdade, o diabo tem se levantado para destruir a igreja, para destruir a nossa família, para destruir a nossa vida, para destruir os nossos filhos, mas nós estamos acobertados pelo sangue de Jesus. Nada pode tocar em nós, porque estamos guardados pelo Senhor.
E aí, a Bíblia diz que Jesus expulsou aquele espírito maligno. Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre neles mais. O espírito deu um grito muito alto e, agitando com violência, deixou o rapaz como morto, caído lá. A multidão, olha a multidão aí, não deu ouvido à multidão. Sabe o que a multidão disse? Está morto, morreu. E é assim que a multidão faz mesmo. Quando algumas pessoas olham para ela e dizem assim: isso não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução. Tem muita gente olhando para você dizendo: olha, não tem mais jeito, seus filhos estão na droga, acabou. Está enfermo, não tem mais jeito. Está morto, acabou. Mas aí, irmão, quando Jesus entra na história, é diferente. Quando a multidão dizia: está morto, Jesus com a sua mão pega o menino, segura na mão dele e o levanta. Deus nessa noite está te pegando pela mão dele. Levante a sua mão em nome de Jesus. Ele está te tomando pela tua mão direita e te dizendo: não temas, porque eu te ajudo e te sustento com as minhas mãos. O mundo está dizendo que você está morto, que não tem mais jeito, mas ele vai te pegar pela tua mão e vai te erguer e vai te dar vitória. Ele está morto, mas Jesus o tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Eu não sei qual é o seu estado esta noite, eu não sei se você está enfermo, mas foi feito hoje aqui a oração para o enfermo. Creia. Talvez você tenha um diagnóstico que não tem mais jeito, ou que talvez esse diagnóstico seja quase impossível de ser vencido, devido à dificuldade, a diabetes, por exemplo, algum problema de enfermidade. Creia no poder da oração. As coisas são impossíveis para mim, para você, para todos os obreiros, mas para Deus não há impossível. Vamos dizer bem alto: para Deus não há impossível. Diga bem forte: para Deus não há impossível, irmãos. Hoje é o dia da sua vitória. Levante a sua mão. Hoje é o dia da sua vitória. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, unindo a minha oração, ó Pai, com a oração dos meus irmãos, eu venho clamar ao Senhor, ó Deus, pela nossa nação, ó Deus, pelo nosso Brasil, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor da glória, pelo mover que o Senhor tem feito, ó Pai, no nosso Brasil, ó Deus. Eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cada vez mais levantem homens, ó Pai, na sua direção, ó Deus. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor venha repreender, ó Pai, todo o mal, ó Pai, contra o nosso país, contra o nosso povo, ó Pai. Levante cada vez mais, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, dispostos, ó Deus, a estar diante do Senhor, ó Deus, para governar este povo, ó Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Deus, e peço ao Senhor, ó Pai, guarda o nosso presidente, ó Senhor da glória. Eu venho pedir ao Senhor, guarda ele, guarda a família dele, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, faça um milagre, ó Pai, porque o nosso povo clama ao Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus, e eu entrego a nossa nação, ó Pai, em Suas mãos, e que o Senhor, ó Deus, venha nos guardar e nos abençoar, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Deus, amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com cada filha, cada filho e todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e que todos nós digamos amém.